Olá, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Já vamos falar sobre a guerra, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre uma condenação envolveu aqui a Meta, o Google. Em Los Angeles, um juiz de primeira instância condenou essas duas empresas a uma indenização de aproximadamente 30 milhões de reais, pagas a uma jovem que hoje tem 20 anos. Ela entrou com a ação, mas ela declarou que ela ficou viciada quando era ainda menor de idade, que ela ficava muito tempo nas redes sociais, aquilo provocou depressão a ela, sentimento de suicídio, etc. As empresas já falaram que vão recorrer, mas é um precedente muito perigoso. Por quê? Imagina se todo mundo for entrar com essa ação, pedindo uma indenização porque ficou viciado em rede social. Realmente não vai ter empresa que sobreviva a isso. Guerra Irã, Estados Unidos, Israel. Sábado agora já completa um mês. Estreito de Hormuz, que é a pedra de toque, continua na mesma situação. O Irã controlando parcialmente a situação. Donald Trump inicialmente falou que recebeu uma proposta do Irã, que estava conversando, o Irã negou. E agora Donald Trump mudou novamente. Falou que não quer mais saber de acordo. Que os iranianos são muito inteligentes, estão tentando um ótimo acordo, mas que não convém a ele. Então, se não mudar, ele não quer mais saber de acordo. E um detalhe, navios anfíbios já foram enviados para lá, mais de 2.000 fuzileiros navais, operações especiais estão a caminho do Irã. Israel continua atacando Teherã e já matou mais de 10 líderes importantes. E ontem foi declarada a morte do chefe da Marinha, da Guarda Revolucionária, que era quem controlava o Estreito de Hormuz. E Israel continua atacando, inclusive o Líbano. Por quê? Naquela região onde eles querem fazer uma área de segurança, um tampão de segurança, é onde o grupo terrorista Hezbollah, patrocinado pelo Irã, atuava mais. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque uma boa parte da imprensa e redes sociais acabam torcendo para um lado ou para o outro. Isso não está certo. Falar que o Irã está ganhando a guerra é totalmente coerente. Morreram os principais líderes, o arsenal militar está praticamente destruído, tem uma pequena parte ali de drones suicidas e o Estreito de Hormuz, a população passando sérias dificuldades, infraestrutura bombardeada, inflação, movimentação social. Então, isso não quer dizer que o Irã está ganhando a guerra, ele está se mantendo e está tentando atacar inclusive os vizinhos, que há um tempo atrás já haviam pedido para parar o bombardeio, agora estão falando que não, mantenha, porque os Estados Unidos saem daí, eles vão nos atacar. Ou seja, a situação do Irã é bem delicada, tirando essa parte do Estreito de Hormuz, não tem muita solução. E o grande problema é que países de ditaduras como essa, Irã, Coreia do Norte, estão lá há mais de 40, 50 anos implantados, então não tem oposição, a população também não tem como se insurgir contra eles. Ou seja, a ditadura dos ayatolás, para se manter, vai ter problemas seríssimos ou vai ter que ceder nos termos que os Estados Unidos e Israel pretendem. Lembrando, hein, já vai fazer um mês dessa invasão. Donald Trump. A popularidade do presidente dos Estados Unidos está em queda. Segundo a última pesquisa revelada pela Reuters, ele está no índice mais baixo desde que tomou posse, 36%. E, segundo especialistas, o grande problema aí nessa queda é a guerra contra o Irã. A população não aprova, principalmente se a guerra se arrastar muito tempo, começar a ter despesa, corpos de soldados americanos voltando em caixão, isso complica muito. Mas, por outro lado, outra pesquisa perguntou ao mesmo eleitor americano, você é contra ou a favor do Irã ter armas nucleares? E quase 72% responderam que são contra o Irã poder produzir armas nucleares. Agora, qual é a solução? Como é que você vai chegar para uma ditadura dos ayatolás sem ter uma força na mão, uma força para negociação e falar, vocês não vão produzir armas nucleares? Fica bem complicado. Ou seja, Israel não tem interesse em parar a guerra agora, ele quer cada vez mais conseguir espaços e destruir a liderança e também pontos militares do Irã. Os países vizinhos assustados, os Estados Unidos parece que não vão querer mais o acordo, agora não é o Irã que não quer, parece que os Estados Unidos também partiram para um outro tipo de ação e a coisa tende a se agravar. Enquanto isso, o petróleo dispara, por isso que essa história do Estreito de Hormuz não vai ter como durar muito tempo, porque não prejudica só 1, 2, 3 países, prejudica a economia global. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para a Rede Mundial de Comunicação.